Moisés foi um homem muito usado por Deus. Foi ele que Deus usou para tirar o seu povo da terra do Egito para a terra que mana leite e mel. Moisés contemplou os sinais maravilhosos da parte de Deus, como água saindo de rocha e o próprio Mar Vermelho se abrindo em dois. O ministério desse homem foi muito amplo, mas o que nós queremos focar aqui é sobre a sua morte. Tem um texto de Judas onde a Bíblia diz que aconteceu uma batalha após a sua morte, batalha entre o calça apertada e o arcanjo Miguel. O diabo queria porque queria o corpo de Moisés. E diante desse texto surgem muitas interrogações, como por exemplo, de onde foi que Judas pegou esse acontecimento, visto que o Antigo Testamento não fala nada sobre isso. No Antigo Testamento não tem nenhuma passagem que mostra que aconteceu uma batalha. A Bíblia diz que Moisés morreu, não entrou na terra prometida, mas ele contemplou com seus olhos. E a Bíblia fala de sua morte, dizendo que o Senhor o sepultou. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Deus o sepultou, é mais um mistério, mas hoje nós queremos responder aqui a pergunta que o pessoal me faz sempre no Instagram, dizendo: missionário, de onde que Judas tirou isso? De qual literatura ele pegou esse acontecimento e por que aconteceu essa batalha? Por que que o diabo queria tanto o corpo de Moisés? Hoje eu vou te apresentar aqui 3 supostos motivos, e o segundo é muito aplausivo, do diabo querer o corpo de Moisés. Será um breve estudo bíblico que eu acredito que você sairá daqui com outra visão acerca do assunto. Mas antes de entrar de vez no assunto de hoje, eu quero cumprimentar todo mundo com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo. Se não me conhece ainda, sou o missionário Cleiton Santos. Estou aqui todo dia às 5 da manhã com vídeo de oração e devocional, e à tardezinha com vídeo de ensinamento bíblico. Irmãos, tem sido uma bênção, já estamos batendo a marca de 600 mil inscritos. Muito obrigado. Você que é um inscrito novo, está chegando por aqui, se identificou com a nossa forma simples, popular de falar sobre a Bíblia, muito obrigado, Deus te abençoe. E para me ajudar a ranquear esse vídeo, coloca aqui embaixo um comentário. Eu tô sem ideia de comentário. Coloca aí: eu sou lindo, porque é verdade, todo crente é lindo. É verdade. Coloque aí no nome de Jesus, para a glória de Deus, e deixa o like também, assim você nos abençoa e nos ajuda a alcançar mais pessoas dentro dessa plataforma YouTube. Em Judas 1:9 está escrito assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Judas capítulo único, versículo 9. Vamos procurar entender o contexto dessa fala. Contexto é aquilo que fica antes e depois de um texto. Eu explico isso no nosso curso de interpretação bíblica. Você pode ver depois aí na descrição o nosso link. Vamos para o contexto e procurar entender por que de repente Judas joga aqui essa passagem, esse episódio, de um fato que nem o Antigo Testamento fala disso. Bom, se estudarmos o contexto dessa passagem, vamos ver que Judas estava confrontando falsos mestres que naquela época estavam provocando conflitos contra autoridades de Deus na comunidade cristã. Judas está aqui trazendo uma palavra de exortação para os falsos líderes da época que estavam fazendo uma bagunça, estavam se rebelando contra autoridades de Deus, e a Bíblia diz que nós não podemos fazer isso em hipótese alguma. Além de acusar e difamar autoridades de Deus, essas pessoas negavam a Jesus. Está escrito em Judas, capítulo único e versículo de número 4. Judas queria deixar claro para aqueles líderes que não deveriam, em hipótese alguma, fazer falso juízo, falsas acusações e nem provocar um motim no meio da comunidade cristã. E Judas, tentando colocar isso na cabeça deles, ele cita 3 exemplos do Antigo Testamento de pessoas que se rebelaram contra autoridades e foram punidas por Deus. Por exemplo, Judas 1:5, ele fala sobre a punição no deserto que aconteceu ali depois do êxodo. Pessoas foram punidas porque se rebelaram contra autoridades. Judas 1:6, Judas fala dos anjos que desagradaram a Deus e foram presos em prisões para juízo.
Em Judas 1:7 ele cita o famoso caso de Sodoma e Gomorra, que se rebelaram contra o próprio Deus, a maior autoridade de todas, e foram punidas. E Judas reforça: vocês também não podem fazer isso. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Ou seja, vai vir sobre vocês também punição. Então, irmãos, é por isso que de repente Judas cita esse episódio da disputa que houve pelo corpo de Moisés. Judas escreve assim: olha, nem Miguel ousou difamar o diabo, mesmo ele sendo merecedor. Como que vocês podem fazer isso com autoridades de Deus? Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas ele disse: o Senhor o repreenda. Judas estava criticando essa ação dos falsos mestres, porque eles de forma maldosa acusavam, difamavam autoridades levantadas por Deus naquela época. É por isso que ele faz essa colocação de repente no texto: nem Miguel ousou difamar o diabo, mesmo ele sendo merecedor. Como que vocês podem fazer isso com autoridades de Deus? Agora a pergunta é: de onde que Judas tirou esse episódio, sendo que o Antigo Testamento não fala nada sobre isso? Irmãos, muito possivelmente Judas tirou essa citação de um livro chamado Assunção de Moisés. Esse é um livro apócrifo, por isso não está dentro da Bíblia Sagrada. O que é um livro apócrifo? Se você não sabe, é um livro que não é inspirado. Pode ter alguma verdade ali dentro, pode contar algum fato histórico real, mas não é inspirado porque confronta ensinamentos da Bíblia e por aí vai. Não são livros canônico. E outra possibilidade é que esse episódio foi passado de forma oral, de pessoa para pessoa, de pai para filho, e talvez ali no meio do povo judeu esse acontecimento era compartilhado e todo mundo conhecia esse episódio. É uma possibilidade. E outra possibilidade de Judas ter tirado esse episódio desse livro apócrifo, ela pode sim ter acontecido. Ah, missionário, mas se Judas fez uma citação de um livro apócrifo, isso não diminui a carta dele? Não, porque Paulo também fez uma citação de artistas da época, de poetas da época, e nem por isso o livro de Atos é diminuído por conta disso. Veja, nessa referência que Paulo ele fez uma citação de poetas da época. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Poetas da época diziam isso aqui. Também nós somos descendência dele. Ele pegou uma passagem citada por poetas e fez essa citação. Isso não diminui em nada o livro de Atos dos Apóstolos. Mas uma coisa eu posso garantir para os irmãos: se esse episódio está registrado aqui dentro da Bíblia, que chegou às nossas mãos, pode crer porque aconteceu de verdade. Nós cremos e professamos que toda a escritura ela é divinamente inspirada pelo próprio Deus. Ou que Judas ouviu de alguém da época que conhecia isso e isso estava muito vivo na comunidade, ou Judas pode ter pegado de algum escrito da época, mas se está aqui, meu irmão, é verdade. Aconteceu essa batalha e nós vemos que o próprio Deus sepultou o corpo de Moisés. Então já dá a entender que Deus queria guardar aquele corpo. Então, aqui nós chegamos na parte de nosso estudo onde queremos comentar sobre: mas por que o diabo queria tanto o corpo de Moisés? Essa é uma pergunta muito feita e eu quero apresentar aqui 3 possibilidades. Primeiro, o diabo poderia estar reivindicando o corpo de Moisés, acreditando que, assim como Moisés tinha matado uma pessoa, logo ele tinha direito no corpo de Moisés, pelo menos. Afinal de contas, Moisés tinha matado uma pessoa e matou mesmo. Está escrito lá em Êxodo 2:12 que ele matou um egípcio, cobriu de areia e deu no pé. Eu particularmente não acredito que houve essa batalha por conta disso, porque o próprio diabo era sabedor que Moisés morreu tendo vida com Deus. Pecou, mas ele se arrependeu, assim como nós também tínhamos uma vida errada e talvez no começo da nossa fé nós pecamos um bocado, mas o sangue de Jesus hoje, na graça, nos purificou de todos os nossos pecados. Então o diabo era sabedor que Moisés morreu na presença de Deus, dormiu, né? E o próprio Deus o sepultou. Eu não acredito nessa
possibilidade. Mas tem teólogos que acreditam nisso. Segundo motivo, o diabo queria usar o corpo de Moisés como objeto de idolatria, visto que uma das maiores fraquezas do povo de Israel era a idolatria. E eu acredito, meu irmão, piamente que o diabo fez aquela batalha ali porque ele queria de alguma forma usar o corpo de Moisés como objeto de idolatria para tirar mesmo de vez aí o povo de Israel da presença do Eterno. Imagine comigo, se as pessoas hoje soubessem onde estava o corpo de Moisés, onde ele foi colocado, onde o corpo foi colocado. Meu irmão, podia ser no meio do deserto, mas o que tinha de gente de toda parte do mundo indo idolatrar o lugar, botar a mão na pedra, vender areia do lugar, vender objetos, meu irmão, a idolatria seria em peso, porque estamos falando de um dos maiores personagens da história da Bíblia. Então eu entendo que o motivo de Deus ter pegado o corpo de Moisés e ter escondido, Deus estava evitando uma idolatria tremenda que o próprio diabo ia encabeçar para desviar de vez o povo de Israel, visto que eles tinham uma tendência à idolatria. Você vê lá no deserto, né? Tiraram os brincos das orelhas, tiraram os colares, tiraram as pulseiras, tiraram tudo de ouro que tinha, derreteram aquele ouro, fizeram um bezerro de ouro e adoraram. Esse é o nosso Deus e vai adiante de nós. Então imagine, se eles soubessem onde estava o corpo daquele que guiou eles durante todo o deserto, uma idolatria em peso, ela ia crescer ali no meio do povo de Israel e Deus, ele evitou isso, né? Terceiro motivo, talvez o diabo queria usar o corpo de Moisés para ridicularizar sua figura em público e assim usar como objeto de chacota, ou seja, o líder de vocês nem entrou na terra que mana leite e mel, morreu antes, está aqui o herói de vocês. Eu não acredito nessa possibilidade, mas eu acredito na segunda, de que Deus evitou ali uma idolatria tremenda no meio do povo de Israel. Então, irmãos, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido e que você tenha entendido essa questão aqui de alguma forma. Eu procurei ser bastante simples para você entender mesmo. Então esse é o caminho para entender um texto bíblico. Vá buscar referências, leia o contexto, procure entender o assunto, procure mergulhar na história. Se formos aqui gastar mais tempo pesquisando, esse vídeo ficaria maior e muito mais rico. Mas eu quis aqui responder essas questões. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Aqui nós aprendemos que Deus detesta demais a idolatria ao ponto de fazer isso. A idolatria é um pecado. Muitas das vezes cometemos o pecado da egolatria, que é quando nós colocamos o nosso ego em primeiro lugar. Deus detesta isso. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E esse texto nos mostra essa realidade. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você pode, pega ele, compartilha com mais alguém. Deixa aqui uma sugestão de um novo vídeo como esse. Eu quero fazer mais vídeos de estudo bíblico para a gente ir conversando aqui, batendo um papo com a xícara de café do lado e assim passeando pelas páginas da Bíblia. Deus te abençoe. Até amanhã, às 4 da tarde, querendo Deus, e daqui a pouquinho, 5 da manhã, com um vídeo de oração e devocional. A paz do Senhor, Deus nos abençoe.